As teorias de FNAF, algumas são boas, algumas incríveis, outras terríveis. E hoje eu e a minha assistente Bri, um animatronics real, vamos desmentir algumas teorias antigas de FNAF. Então se prepare, pois aí vem algumas bombas. Golden Chica de Sabino 69. Sabino é um youtuber latino de FNAF que em seu começo fazia algumas teorias de FNAF um pouco estranhas. Uma delas e as que nós vamos falar sobre a Golden Chica. Nesse vídeo iremos resumir as teorias, juntar os pontos principais nessa teoria. Sabino havia dito que existe Golden Chica, pois motivo número 1, os clássicos vêm sempre em 3 como Toy Bonnie, Toy Fred, Toy Chica Vitred. Também Fred Vitered Bonnie e Vitered Fred. Motivo número 2. Tanto Toy Chica quanto Vitered Chica ficam na frente do primeiro, Paper Paw, e que os dois últimos representam Spring Bonnie e Fredbear. Motivo número 3, Phone Guides em FNAF 2. Alguém nos roubou um traje, um amarelo. Sabino não vê lógica em que seja Golden Fred e que alguém roube Golden Fred e o devolva pra pizzaria, e por isso levaram Golden Chica para os assassinatos. Ok, vamos por partes. Argumento 1. Esse argumento é super quebrado hoje em dia, pois ao contrário de o que Sabino disse, nem todas as classes possuem os 3 animatronics. Os Phantoms não tem o Bonnie em seu grupo, Shadows não tem Chica, Geckos não tem Fred. Argumento 2. O boneco não tem bico e sim um sorrisinho. Os papéis dos braços dele são vermelhos e azuis e não amarelos. E mais importante, ele tem botões e nenhum modelo da Chica teve botões naquela época. Nem a recém-chegada Glen Hot Chica tem. Esse boneco é um Balloon Boy. Argumento 3. No Minigame Stage 01, a primeira visão que vemos de Fredbear Family Dinner, vemos apenas um coelho e um urso em um palco, ou seja, Fredbear Spring Bonnie e nada mais. Em FNAF 4 também não vimos Spring Chica, no máximo um boneco da Chica que já foi explicado pelo Scott que eram bonecos dos Toms e Chica na TV, porém havia Foch e Fred lá também, e no restaurante que vimos no game apenas havia um Fredbear Spring Bonnie Extra. No minigame Fruit Maze de FNAF 6, vemos como é easter egg um coelhinho amarelo saindo da sua toca, e se o completarmos corretamente, aparecerá algumas ilustrações, primeiro de uma garotinha triste e após isso aparece Spring Bonnie dizendo para a menina: ele não está realmente morto, siga-me. Demonstrando como foi a morte de Suzy, a garota de Chica, e também demonstrando como o traje de Spring Bonnie foi utilizado para os assassinatos nos jogos. Purple Guy é um bruxo de... Voltamos um pouco mais no tempo, na época FNAF 1, FNAF 2, em uma época em que, graças a um split e má interpretação, causaram muita confusão. Graças a esse split no minigame Save T, por causa disso pensávamos que Purple Guy é um bruxo. Argumento 1. Isso que o Purple Guy segura é uma varinha mágica. Argumento 2. Se ele segura uma varinha, ele transformou as crianças em animatronics, pois após Purple Guy aparecer o minigame acaba como se Fred tivesse sido desligado. Argumento 3. Se Purple Guy segura uma varinha mágica e transforma coisas, ele é um bruxo. Vamos pegar outra vez os conhecimentos básicos dos 2 primeiros jogos para isso. Argumento 1. Isso pode ser uma varinha mágica, mas não uma que funcione realmente, mas naquela época era mais acreditável que era um telefone, pois ele parecia mais curvado no minigame, parecendo mais como um telefone, e foi assim que foi criada a teoria que Purple Guy era o Phone Guy, que incluso era mais crível que esse. Argumento 2. Não, ele não transformou as crianças em animatronics. O minigame Save T se passa depois do assassinato dos clássicos, os Toms terem sido modificados antes do William Afton fugir. O próximo que se passa depois de Save T é Give Gifts Give Life, em que Puppet coloca o corpo e consequentemente as almas nos animatronics clássicos, tanto que em um easter egg de FNAF 1 um jornal na parede diz que a pizzaria de FNAF 1 seria fechada pelos animatronics estarem secretando gosma e sangue de dentro da boca e dos olhos, e isso do Fred ter sido desligado após o minigame poderia ser verdade. Mickebot de... Ok, nos vamos sofrer agora, mais Michelle Afton não é um robô. Não sabemos de onde essa teoria veio, mas seus pontos são. Argumento número 1. Michelle Afton e Crimshield são a mesma pessoa. Argumento 2. As falas de FNAF 4: você está quebrado, nós ainda somos seus amigos. Você acredita nisso? Eu ainda estou aqui, eu vou te consertar, são falas de William Afton. Argumento 3.
William Afton reviveu Crimshield como um ciborgue. Vamos utilizar FNAF 4, FNAF 2 e FNAF SL e o livro Logbook. Argumento 1. Em Survival Logbook vemos o nome Mickey escrito e vimos uma cutscene em que um homem fala durante Springtrap saindo da Fazbear Frigate. Pai, sou eu, Michelle. Eu achei, a consertei e ela está livre agora. Eles me confundiram com você. Era pra mim estar morto, mas não estou. E qual o nome do guarda de FNAF 1? Mickey Smith. Segundo a Wikipedia, Mickey é um apelido de Michelle. E qual os únicos dois pais de FNAF? William e Henry. Sabemos que Henry teve um filho, mas foi só nos livros, e pelo que já sabemos William tem 2 filhos, Crimshield, Foch e Mask Kid. Tudo o que sabemos sobre o guarda de FNAF 1 é que o nome dele é Mickey, e pelo que sabemos esteve em FNAF 1 e o Crimshield não sobreviveu para estar em FNAF 1, pois vemos e ouvimos ele morrer no minigame com tanto o mini Fredbear quanto os plushs, quanto ele ao som de um coração parando, ou seja, a Michelle é nossa galinha de ovos de ouro. Argumento 2. Eles poderiam ser falas do William, porém William já estava roxo, pois esse L se passa antes de FNAF 4 e é quando mostra a origem de William Afton, ou seja, essas falas deviam estar roxas seguindo a lógica dos diálogos, pois Mini Fredbear fala em amarelo, Crimshield fala em branco, o garotinho do Plushtrap fala em verde, e assim vai, porém aquela fala estava um branco meio amarelado. Eu sei que todos pensam que era garotinha falando, porém que tipo de criança falaria? Nós vamos te consertar. E também aparecem as pelúcias, e assim como Crimshield fala no começo do jogo, eles são meus amigos. O boneco do Fredbear fala: nós ainda somos seus amigos. E quem conserta tudo em FNAF 3? Puppet no minigame Apist Die. O assassinato de Puppet ocorreu antes de FNAF 4 e SL, pois o garoto maior na rua fala: por que você tem medo? Ninguém mais tem medo. E também o Spirit de William estava rosa e não roxo, demonstrando que o assassinato ocorreu antes de FNAF SL e FNAF 4, e só depois de FNAF SL o restaurante reabriu, ou seja, o espírito de Puppet estava solto por aí, ou seja, essas falas são do espírito de Puppet usando o mini Fredbear para falar. Argumento 3. Não, William Afton não reviveu Crimshield, pois nunca vemos nada nos jogos sobre isso nem nos livros, apenas Elizabeth Afton, que reviveu no corpo de Baby, e vimos ele morrer em FNAF 4. Mickey kill Albi. Ok, agora vamos para a última. Essa vai ser mais fácil. No trailer de FNAF 2 tem uma musiquinha, certo? Aquela que fala: The London Bridge is falling down, falling down, falling down near Ireland. Algumas pessoas pensavam que, revertendo a música, diz: The killer is out, Mickey kill, Mickey kill, this is an old, Mickey kill, Mickey kill. Essa música foi criada em 1744 na Inglaterra por Henry Carey, 965 anos antes de FNAF 2. O trailer de FNAF 2 foi lançado em 2014.